Olá, nós estamos de volta a mais um programa Dialogando. Hoje nós estamos aqui cobrindo o pastor e professor Alonso, que está se recuperando um pouco de uma gripe, mas nós queremos melhoras para você, Alonso, e queremos saudar você que está mais uma vez conosco aqui nessa sala de bate-papo. Seja muito bem-vindo. Nós temos um tema aqui muito pertinente para os dias de hoje e para isso temos uma visita muito especial. Está conosco aqui o professor, doutor Gerson Tavares. Seja bem-vindo, doutor Gerson Tavares, ao nosso programa. Muito obrigado. Ele é doutor em Sociologia Política, mestre em Cognição e Linguagem e também é um professor responsável pela educação de jovens e adultos ali na UENF. Doutor, vamos começar o nosso bate-papo aqui no programa Dialogando e eu queria perguntar algo importante. Como que o senhor, na sua visão, qual é a sua visão sobre a escola hoje? Primeiro, bom dia, né? Bom dia. Primeiramente, bom dia para a minha querida UENF, né? Para toda a população dessa universidade. Lembrando que dia 1º nós temos um compromisso do Rio, todo mundo convocado, 7h30 da manhã, para a saída para o Rio. Também dá bom dia para todo o pessoal do ProEja, né? Especialmente do IFE, e os alunos de EJA, das escolas públicas estaduais, municipais e todos que estão nos assistindo. A questão da escola, ela é vista hoje como preparadora para o mercado, né? Então, você tem a escola pública, a escola particular, visando o Enem, etc., como se a educação ela fosse tivesse apenas um caminho, que é o do mercado, para você ter uma profissão, etc. e tal. Entretanto, a escola hoje, com a universalização, ela absorveu, né, camadas populares, né, aos milhões, né? E essa questão no país, no Brasil, de certa forma, nós temos quase uma universalização, né? Acima de 90% da população, né, tem a oportunidade de estar dentro da escola. A escola perto é um fator, né? Entretanto, essa escola ainda precisa aprender a trabalhar com o pobre, né? As pessoas da camada popular, né, tem suas diferenças e deseja educação, ela deseja educação de qualidade, ela deseja estudar, famílias que se ocupam disso, né? Famílias que desejam que o filho não siga a profissão do pai, né? Isso é muito comum, isso aconteceu comigo, né? Meu pai era da candiou boi, minha mãe costureira, né? E falavam sempre, não, você não vai ficar trabalhando, me ajudando aqui não, você vai estudar, né? Nós vamos fazer o sacrifício, com a minha irmã também. Então, isso é uma coisa comum nas camadas populares. Então, a escola hoje, principalmente a escola pública, ela tem, em sua maioria, né, pessoas das camadas populares. E por isso, né, na maioria das vezes, ela é desqualificada como, né, o lugar do pobre é na escola pública. E isso é um mito, né? Isso é um discurso que eu entendo que é para desqualificar, né, o que é público nesse sentido. E hoje a gente está assistindo que essa desqualificação da escola está atingindo as universidades, no Brasil todos, universidades estaduais e federais. Ontem eu tive notícia de uma Universidade Federal do Recôncavo da Bahia que está sofrendo a míngua também. Então, isso que hoje a UENF vive, né, que a UERJ está vivendo, é geral no país. Então, é preciso que haja uma resistência muito forte no sentido de humanização, né, da escola. A escola não pode ser vista apenas como um lugar de encaminhamento para o mercado, né? Isso é um erro crasso. Para você ter uma ideia, em Portugal, em 2008, se não me engano, ocorreu um programa Novas Oportunidades para 2 milhões de jovens e adultos, né, de formação. Ao término dessa formação, de torno de 18 meses, né,
foi feita uma avaliação. E qual foi o resultado dessa avaliação? Qual foi o maior impacto? Foi na família. As pessoas, né, que responderam, que participaram do evento, disseram: melhorou meu relacionamento na família, eu vi a importância do estudo, a importância de um incentivo, da leitura. Veja só. Muito interessante. Isso é algo que a gente tem que estar muito atento, porque a escola é lugar de convivência, né? A gente tem que constituir, né, acordos, negociações entre as instituições com esse olhar. Promover e eu estou muito feliz de estar participando de um movimento que teve, né, dias 14 a 16 de junho, que foi o Seminário Municipal de Política e Gestão da Educação, que foi organizado pelo IFE e pela Secretaria Municipal de Educação, que eu julgo, pelos resultados alcançados, ótimos, diga-se de passagem, reunindo todas as universidades, né, dessa cidade, né, em torno do plano, da discussão do Plano Municipal de Educação, me deu muita expectativa de que daqui, pelo menos uns 4 anos, a gente tenha mudanças significativas no IDEB dessa cidade, né? Bom, doutor, mas o senhor falou algo importante sobre a influência da família na escola e da escola na família. Como que os pais, né, como que a família pode influenciar na permanência do aluno na escola? Apoiando a escola, estando junto com a escola, né? Indo às reuniões, tratando de uma educação em que os valores humanos, né, da solidariedade, da boa convivência, do esforço, enfim, estejam em conjunto com a escola, não é? Isso falando da escola de um modo geral. Agora, isso também precisa acontecer dentro da universidade, porque a gente não pode esquecer que os professores que dão aula para as crianças, né, pelo menos a partir dos anos finais do ensino fundamental, saem das universidades. Então, dentro das universidades, precisa também esse clima, né, esse ambiente, né, favorável ao ensino. Até porque, né, pesquisas rigorosas, né, o professor Cândido Alberto Gomes, né, da UNB, ele tem um trabalho em que ele vai estudar as camadas, vamos dizer assim, da escola, né? Ele chama as camadas da cebola, em que você tem um aspecto do professor, a formação dele, o salário dele, o tamanho da turma, as condições do próprio prédio, enfim, várias dimensões, e ele vai dizer que a dimensão que mais impacta na aprendizagem é o clima escolar. Então, é um ambiente, né, acolhedor, é um ambiente voltado para o saber escolar e não do conhecimento autoritário, né, não do conhecimento do tipo eu sei, você não sabe, né, é que impacta o aluno. Então, a questão humana, ela tem que ser resgatada dentro da escola e dentro da universidade. Muito interessante esses aspectos, doutor. E hoje, na sua visão, né, como mestre em cognição e linguagem também, e com seu doutorado na área de sociologia política, como que o senhor consegue visualizar as atitudes necessárias hoje dentro da escola para que a gente possa formatar a escola, ou talvez não formatar, mas dar à escola esse senso de humanidade? Quais são as coisas, às vezes simples, mas principais, que nós precisamos inserir no contexto escolar para que as escolas possam trazer essa humanidade, que às vezes não é na rigidez, né, no autoritarismo, mas na simplicidade de atitudes humanas, que vai trazer esse diferencial e vai falar sobre o tema, né, que é essa permanência, vai auxiliar na permanência escolar. Quais são as dicas que o senhor poderia dar aos diretores de escolas que nos assistem e aos professores que nos assistem? A questão da pedagogia do exemplo, né? A pedagogia mais antiga do mundo, que é aqueles que lideram, aqueles que estão à frente, né, darem o exemplo. E volto a mencionar o seminário, né? Ontem eu participei da reunião de sistematização dos resultados, né,
dos grupos de trabalho, né, que foram 9 grupos de trabalho, cada grupo de trabalho focando metas do Plano Municipal de Educação. E foi surpreendente a sinergia entre aqueles líderes, né, porque quem estavam ali são líderes intermediários, não éramos políticos, não éramos reitores, não éramos pró-reitores, somos coordenadores de projetos. Estamos no meio do caminho, né, entre essas lideranças, né, das instituições e os professores. E uma sinergia que me mostrou como nós somos capazes de nos organizarmos como instituições, todas as instituições universitárias aqui de Campos, públicas e privadas, em torno de um protocolo de intenções com princípios, com orientações, como guia, né, de expectativa, de formação, de realização, de operação, de planejamento, de metodologia, de conceitos para os professores. Ou seja, né, o processo de formação continuada, de guias dentro das universidades para projetos, estarem sob um projeto guarda-chuva organizado por todas as instituições junto com a Secretaria Municipal e, se possível, né, a gente chamar a Secretaria, representante da Secretaria Estadual, às vezes muito ausente no nosso município, para pensar, né? E aí, dia 6 de setembro, nós estaremos reunidos novamente para esse protocolo ser oficializado no Diário Oficial, e estar servindo de guia para isso que você está falando. Aí nós estamos dando exemplo. E aí os professores e os diretores terão a quem se referir. Poxa, quem quer jogar o jogo da educação, se sentir que tem companhia, que não está solitário. Acho que essa é a questão, né? Hoje fala-se muito mal das escolas, fala-se muito mal dos alunos, que eles não têm interesse, que os jovens são isso, os jovens são aquilo. Reclamação é a conversa normal. Aliás, isso é uma prática, né, dentro do nosso país, por conta do nosso processo de colonização covarde, né? Que isso acho que vamos deixar para uma outra entrevista, né? Mas é muito bonita a educação como ferramenta de ascensão da pessoa, do jovem, do adolescente, da criança, e trabalhar nessa docência, que também posso considerar um sacerdócio, de poder levar a pessoa e ajudar essa pessoa ao galgar, né, lugares mais altos, conseguir ter um entendimento mais holístico da vida a partir da educação, é muito importante. Também essa parte que eu concordo e corroboro em relação à humanização nas escolas, de ter um clima, né, tranquilo, um clima decente e essencial para que os alunos possam ali promover a sua educação com muita tranquilidade, né, para aquilo que desenvolve. E também falando da UENF como uma instituição preciosa para a nossa cidade. É uma instituição muito importante para a nossa cidade, a UENF, né? E desejamos que ela possa galgar e conseguir, né, êxito em todas as suas situações, para que possa continuar ajudando os jovens a terem sua graduação, seus mestrados, doutorados. Mando um abraço também para o professor André Policani. Tive a oportunidade de ouvi-lo como ouvinte do mestrado lá de engenharia, e um abraço para todos os professores, demais professores também da UENF. Mas, professor, sobre a aprendizagem escolar, nesse tema sobre permanência escolar, sobre a aprendizagem escolar, como que essa aprendizagem pode ser melhor desenvolvida, ou a aprendizagem pode ser, para os alunos, para as pessoas, como que ela pode ser melhor absorvida? Existe um método, uma metodologia para melhor aprendizagem? É o contexto da escola que faz a aprendizagem acontecer? É o interesse do aluno? É o reforço da família e o incentivo que faz a aprendizagem acontecer, que influencia a permanência na escola? Nos dê algo um pouco sobre a aprendizagem escolar. Tá. Primeiro que nós, professores, as pessoas dedicadas à educação, né, com vocação, vocação é aptidão, é vontade, é desejo, né,
não tem muito a ver com sacerdócio, tem com você realizar-se com o seu trabalho, realizar, sentir que você pode, né? Pode fazer um bom trabalho como professor. Assim como os professores, né, de técnicos, né, engenheiros ligados às áreas duras, etc., né, se preocupam com um aluno que está fazendo um curso de eletrotécnica, que ele tem que ser bem informado porque ele pode causar um curto-circuito e queimar um prédio, etc. Esse professor que está dando aula, ele também tem que se preocupar com uma formação dele, né, para que ele não cometa um curto-circuito na cabeça do aluno. Porque senão ele também está destruindo um prédio, né, uma construção humana, né? Exatamente. Então, o prédio que está com o curto-circuito lá, aquela coisa física, né, a gente pode fazer uma correspondência com esse aluno, né, de um professor causar curto-circuito, às vezes, numa turma inteira. Então, ele tem que se preocupar com a formação dele. Quem forma ele? Não é? A universidade. Então, tem um link aí bem importante de ser ressalvado, que é de onde nasce, né, uma série de práticas e hábitos, e muitas vezes maus hábitos, né, que vão chegar até a escola. Então, a formação do professor, as licenciaturas, deveriam ser, né, os cursos mais privilegiados dentro de uma universidade. Nós temos, acho que, para mais de 4.000 licenciandos em campus dos Goytacazes. Esse seminário que aconteceu está voltado para as licenciaturas. Essa deve ser uma meta, visando a aprendizagem. Veja só. E aí a gente chega nas pesquisas. Aí a gente chega no olhar sobre o resultado da escola. Não é? Todo mundo, quando uma ponte cai, né, lá a ciclovia do Rio de Janeiro caiu, botaram culpa nas ondas da ressaca do mar. Entretanto, se a ressaca deveria ter sido previsto essa possibilidade e naquela área ali a ciclovia ter sido mais reforçada. Vamos buscar o responsável. Quando um aluno sai da escola, é evadido, etc., não se busca o responsável. Aponta-se para o aluno que saiu, né? Essa palavra evasão, vou ser até exagerado, é uma palavra maldita, né? Porque ela é uma palavra que é de crime, evasão de divisa, evasão de pedágio, né? Quando se coloca, né, num qualquer formulário, né, evadido, parece que já se dá um carimbo de culpa desse sujeito. Ah, mas não é isso, tem vários fatores que implicam na evasão, fatores internos, fatores externos, mas está lá o carimbo, está lá o nome, parece que um saco sem fundo, né? Um aluno, ele está na mesma universidade, ele muda de curso, aí aparece lá dentro do curso que ele estava, ele como evadido, mas ele está dentro da universidade. Na verdade, ocorreu uma mobilidade. Mas parece que o nome evasão é fácil de dizer, porque dentro da escola pública, né, o aluno, a maioria deles são alunos pobres, né? Então, para o pobre, o pouco para quem é pouco, né? Então, e ninguém pensa nisso. Me parece que esse fenômeno está associado à academia, né? E não só no Brasil, não. Tá? Na América Latina, né? Porque esse problema da evasão é mundial, né? Portugal, México, Estados Unidos, 33% de evasão nos Estados Unidos. Para onde vai parar a nossa educação? A escola que não está percebendo, né, que o foco dela está errado, né? E aí o que a gente vai descobrir em 2010? Né? Nós estamos há 6 anos com trabalhando, né, nessa temática. A minha pesquisa vai utilizar 100 publicações na sua revisão. E era sobre evasão e retorno na escola, sobre a perspectiva da teoria do reconhecimento social. Eu me deparo com uma pesquisa sobre permanência e começo a buscar outras. Aí das 100,
Aí eu vou, eu só encontro 4 pesquisas com o nome permanência no título. Né? Em 2012, em outubro, nós fechamos um outro levantamento, aí encontramos apenas 44. Fizemos um levantamento breve, né? Assim, superficial, sobre evasão, nós encontramos 1.000 pesquisas, um trabalho que estava analisando, né? Com software, 1.000 pesquisas sobre evasão. Então, veja a proporção, 1.000 para 44, 10 centenas para 4 dezenas. Isso é que foi o motivo de todo esse trabalho que hoje a gente vem fazendo, no núcleo de estudos, né, de acesso e permanência na educação, que vem gerando resultados, vamos dizer assim, excelentes, não no que diz respeito a ter chegado ainda na sala de aula, mas só por mudar o nome, né? Só por mudar o foco, o olhar, você começa a enxergar uma série de saídas e soluções, né, em que isso está acontecendo no IFluminense, né? Hoje, por conta desse trabalho, né, uma oportunidade, uma janela de oportunidade em que o professor houve, né, esse trabalho, esse nome permanência vai estar presente para todos os IFs do Brasil, com uma nota informativa falando que os IFs deveriam, todos eles, terem uma comissão permanente de planejamento estratégico para a permanência e o êxito do aluno. Né? Se isso se espalha, né, pela Secretaria Municipal e esse protocolo nosso coloca também a palavra permanência, o olhar, né, que não é visto nem pelos acadêmicos, nem pelos gestores, etc., vão perceber que combater a evasão tem sentido diferente de promover a permanência. Não são dois lados da mesma moeda. Tem que ser tratado de forma... Porque na permanência, você olhar o que fica é olhar o que há dentro da escola, o que existe, o que funciona. Porque o nosso hábito é olhar o que não tem, é reclamar sobre o que não tem. É aquela coisa do copo meio cheio, o copo pela metade assim, de água. Se esse copo está meio cheio ou está meio vazio. Depende do seu ponto de vista pessoal, como do seu estar no mundo. Né? Professor Gerson, então um dos pontos de solução dessa questão de evasão e da solução de permanência seria esse, um outro olhar, mudança de mentalidade, isso. Para que não dê ênfase ao problema e coloque o problema como, né, ou fazer indagações sobre o problema. Mas ter um olhar diferenciado, macro a princípio, mas pontuar aquilo que realmente precisa ser mudado. Eu vou dizer até mais, é um novo mundo. Olha só a pergunta. Se o foco for a permanência, como fica o currículo? Porque o foco é evasão, a gente já sabe como está o currículo. Né? É uma lista de conteúdo, o professor entra assim, eu vou dar a aula, já dei a matéria, agora vocês se viram. Que isso? Não é? O que é isso? Entende? Eu cheguei aqui, já pensei a ponte, viu, gente? Agora vocês se viram e constroem. Imagina um engenheiro falando isso. Todo mundo vai rir na cara dele. Né? Então, se o foco for a permanência, né, que é o acolhimento, já está... É consenso nas pesquisas sobre permanência de que o primeiro ano é o ano crítico. Então, trabalhar o primeiro ano de turmas dentro de uma universidade, dentro da EJA, do ProEJA, de qualquer escola, o primeiro ano desses alunos é crítico, porque é o processo de afiliação à instituição. Que instituição é essa, né, que está lidando com a educação? Educação não é apenas informação, né? É calor humano. E dentro dos 3 tipos de currículo, né, como o Perrenot anuncia, o currículo formal, o currículo real e o currículo oculto, me parece que o currículo oculto ele é o que tem mais importância nesse clima, né, do ambiente escolar. Porque a escola pode estar toda quebrada, porque está lá numa comunidade, etc. Mas se os seus professores, né, os seus gestores se importam com esses alunos sentem no coração, sentem na alma, sentem na inteligência que ali é um lugar de saber, um lugar de aprender. Né? É por isso que eu dei esse termo poético de sacerdócio, porque a gente acaba envolvendo humanamente, trazendo uma essência de educação, né, para os alunos.
E nós falamos sobre o clima escolar, que é importante para o aprendizado, para a permanência. Abordamos a respeito da necessidade, o senhor abordou sobre a necessidade da formação também em escala, não só aquele que está sendo aquele aluno que está sentado ali, né, e aprendendo, mas também os professores que estão se graduando, se aperfeiçoando, que a sua linha de graduação também tenha consistência em relação às suas licenciaturas, que é necessário, para que ele não venha queimar pontes, como o senhor mesmo abordou. A necessidade também de olhar com um olhar focal na permanência e tratar a permanência dessa forma, e olhar a evasão com um outro olhar e tratar especificamente da evasão e ter cuidado com essa ênfase, né? Não achar que cuidando da evasão vai cuidar da permanência, e assim distintamente. E abordamos também a respeito da necessidade da qualidade do ensino, não só abordar o que tem feito, não só abordar aquela matéria, construir a ponte, entregar para os alunos desenvolverem, mas também buscar o interesse do aluno, qual é a sua dificuldade, onde eles podem. Seriam esses os tópicos que ajuntando, dariam razão ou vazão, ou daria a excelência na educação hoje? Seriam alguns pontos principais que a gente está abordando aqui para fazer, para dirimir essa evasão, para dar continuidade na permanência. Seria isso? A pesquisa que o senhor tem trabalhado traz esses tópicos como ênfase, como foco? Quando você fala a pesquisa que eu tenho trabalhado, na verdade, nós hoje somos um grupo que temos 25 pesquisadores, né? Entre bolsistas de iniciação científica, bolsistas de mestrado, bolsistas de doutorado, professores da educação básica, né? Voluntários, né? Iniciando seus projetos, né? Querendo, né, pesquisar, alguns sem perspectiva de fazer mestrado, né, que estão agregados de forma que eles se apropriam dessa expressão permanência e vão observar a partir do ponto de vista dele, do interesse dele, do que ele mais se ocupa. Então, tem uma professora que está se interessando em pesquisar a permanência do professor. Muito bom. Porque o professor também sofre com um problema de permanência. Quando ele começa a chegar atrasado e sair mais cedo, quando ele começa a pedir licença, quando ele começa a pedir, porque ele está sendo sufocado, e precisa de pressionado, por, né, vamos dizer assim, dos dois lados, vira um sanduíche, coitado do professor nessa hora. Né? Eu sou a favor do professor, né, sabe, de cabo a rabo, porque ele fica sob a pressão tantas orientações, isso o professor da educação básica, não é? E que ele fica pressionado pela coordenação, pela gestão e pressionado pelas famílias, pelos alunos. E ali ele perde muitas vezes sua capacidade de criação, porque as coisas vêm prontas, porque os livros vêm com tudo pronto. Ele não sabe e ele é desqualificado. Isso tem que acabar. É muito amplo o conhecimento. Nós temos um pouco mais de um minuto para encerrar esse momento. E eu gostaria, professor, que o senhor desse suas considerações finais a essa pessoa que nos assiste e que, porventura, deseja ingressar na educação, na graduação. Como professor, o que você diria para essa pessoa que está nos assistindo hoje? Então, vou olhar para o público aí que está me observando, me ouvindo aí. Agradeço muito, muito, muito mesmo esse convite, né? Nesse momento em que o Brasil passa por algo que vai mostrar, né, quem somos nós em qualquer lugar desse país, né? E para isso é preciso mobilização. Essa é a palavra-chave para mim hoje, né? Mobilização dentro da UENF, curso de pedagogia, vamos bombar, vamos todo mundo, né, para o dia 1º. O restante das licenciaturas, mostrar sua presença, né? A população de campus, a todas as universidades, né? A UF, a Rural, a Cândido Mendes, a Auxiliadora, a Estácio, o Universo e outras, né, que é o IFE, que eu já falei aqui, não é? Vamos essa chance, né, essa janela aberta que está na nossa frente, que é o protocolo de intenções, vamos apostar nisso, vamos nos mobilizar, porque
Esse é o por esse primeiro caminho. É o exemplo que a gente tem que dar. Muito obrigado. Eu queria agradecer o professor Gerson Tavares, que nos ajudou aqui muito, esclarecendo coisas importantíssimas, né, sobre educação. Quero agradecer você pela companhia, agradecer por mais um Dialogando. E como diz Salomão em Provérbios, adquira sabedoria, né? Dê tudo que você tem pela instrução. Que Deus te abençoe. Um bom dia para você. Tchau.